Então, ela passa a dizer a ele que esse objeto é algo valioso para muitas pessoas, por todos os benefícios, e que muitos lutariam por isso. Mas atualmente só tem um. Então, ela começa a levá-lo a entender o que aconteceria se um objeto tão grande começasse a ser distribuído em uma cidade onde há jogadores que matariam por uma daquelas marmitas. Leia entende a situação e sai correndo, desligando do jogo. Ao sair, ele é abraçado por sua mãe e pergunta se ele está em um mau negócio. Mas ele, junto com seu primo, tentarão explicar. Mas assim que terminarem o jantar, Leia confessa ao primo que vai completar a missão de Lunchbox, deixando o primo do Proto surpreendido. Seu primo sacode, perguntando por que ele quer fazer isso se ele poderia ganhar milhões se vendesse o dito objeto. Objeto? A isso, ele responde que o plano da irmã é abrir uma guilda de informações tão chocante quanto o CUS. Então ele pergunta a seu primo se algo assim pode acontecer em seu jogo. Então, seu primo, surpreso, diz que é provável e que seria de grande utilidade, pois ele entrou em uma guilda de informações que cobra milhões por uma informação. Embora ele aceite isso, eles dão boas informações, embora seja um NPC estabelecido pelo próprio sistema. Isso último surpreendeu Leia. Nisso, o primo pergunta a ele qual seria a recompensa, e Leia responde que fazer parte da abertura. Isso leva o primo a considerar isso uma armadilha, porque se ele tivesse acesso às informações da guilda, todos iriam querer completar a missão. Além disso, é raro ser um item negociável, o que o torna estranho. Então, Leia aceita o quão raro isso está e desconfia que tal missão trará uma repercussão no sistema de jogo como um todo. Leia então entra no jogo e conhece a irmã do cozinheiro gigante, pede desculpas por enganá-la e revela a ela que foi ele quem deveria completar a missão de Lunchbox. Começa a se apresentar, mas ela diz que já sabia, o que surpreende Leia. Além disso, ela pergunta se ele quer informações, algo que surpreende Leia ainda mais. Ela conta a ele, através de muitas hipóteses, uma conclusão muito precisa e manifesta a ele que sua irmã planejou que ninguém completaria a missão até saber o verdadeiro valor de completá-lo ou ser alguém muito tolo. Mas ela também revela a ele que aquele que tenta entregar a missão deve morrer. Então, um grupo de homens entra na casa dela e começa a atacar Leia, mas ele estava preparado. No entanto, quando foi encurralado, ele ameaçou a irmã do cozinheiro gigante e disse a ela que a Noite Santa deveria estar a caminho. Mas ela menciona que não levou em conta que eles já podem estar prontos para atacá-los. Então, ela desfaz os homens e diz a ele que foi um teste, mas Leia quer usar aquela situação para sua vantagem e exclama para ele não se mover e diz a ele que sentiu a ameaça real. Então, ela exige uma compensação e começa a rir, porque Leia fez o movimento esperado, concorda em fazer um acordo com ele e diz a ele que lhe dará a informação de que alguém de sua espécie será mais útil para ele 2 dias depois. Disso, Leia estava coletando algumas ervas medicinais e recebendo algumas conquistas por ter matado 500 ilhas Goblin. Um ponto que a mulher havia revelado a ele. Então, agora ele vai falar com Nobral, mas quando chega, Nobral não olha para ele com uma cara calma e pergunta se ele tem treinado, porque pode dizer que ele é mais forte, algo que choca Leia. Leia então confessa a ele que ele tem sobrancelhas, então diz a ele que chegou a hora de promovê-lo como membro da nova geração dos 3 mosqueteiros. Lembrando também de ativar o sininho de notificações para receberem atualizações sempre que eu postar um novo recap. Isso leva Leia a se perguntar se tudo o que aconteceu são as missões para levá-lo a esse ponto, além de estar cheio de dúvidas. Mas ele entende que poderá responder mais tarde. Então, Leia aceita a missão de ir caçar um golem a fim de passar na missão. Então ele vai até o local onde os Galmos costumam desovar, entusiasmado, porque supõe que só os 3 novos mosqueteiros poderiam receber tal honra. Ele agradece a sua mãe e vê um grupo caçando. Então ele continua seu caminho até que um desova com a prática que ele fez. Ele se prepara e atira na cabeça, embora o golem tenha permanecido vivo. Então ele se repreende por se superestimar ao acreditar que poderia matar qualquer monstro com um tiro, o que o leva a fugir enquanto ele recarrega e atira, mas o golem começa a esmagá-lo. No entanto, Leia atira nele novamente, quebrando sua cabeça.
Léo estava saindo confiante quando o golem se levanta novamente, desferindo um golpe que quase consegue acertá-lo em cheio, mas ele felizmente consegue se esquivar. Mas sem dar mais tempo para outra jogada, Leia atira no golem novamente, descobrindo seu núcleo. Então ele fica animado e recarrega rapidamente, mas quando ele tenta atirar, o golem já havia se regenerado, o que gera frustração em Leia. Apesar de seus esforços, ele não tem escolha a não ser fugir com metade de sua vida. Então ele começa a analisar a situação e sabe que precisa de mais algumas informações. Mas enquanto caminha, vê o grupo que estava caçando antes. Eles conseguiram expor o centro do gol e finalizá-lo com um golpe direto. Ele se aproxima deles para perguntar sobre o monstro, e eles revelam que, quando ele descobrir sua bola, só terá que acertá-la e ele a derrubará. Isso faz o cara zombar de como ele é novato, então ele o avisa para sair antes que ele seja morto. Então, ele pergunta sobre o golem de bronze, e ele menciona que quando eles aparecem, eles fazem isso uma vez por dia, e absolutamente todo mundo vai para ele, mas em que o golem responda. Então, os dois vão cada um para o seu lugar, mas quando o cara do outro grupo sai, ele considera uma morte absurda que o protagonista está caçando um golem sozinho. Mas enquanto ele atravessava uma montanha bastante estreita passagem, pensando em como lidar com o problema da regeneração do golem, quando um corpo cai do céu e do topo da montanha, eles exclamam que o latão apareceu. O golem começa a rugir, dando a ele vários bufos, deixando o protagonista chocado. E nos céus, é lançado um sinalizador que alerta todos os jogadores sobre o aparecimento do golem, para que os jogadores juntos vão para o ataque. Deduzimos que, em apenas 5 minutos, todos os outros jogadores se encontrarão, mas em que um dos atacantes dispara uma arma elétrica, embora tenha sido avisado para não o fazer. Essa descarga causa uma explosão tremenda que liquida os outros jogadores. Então, Leia enlouquece porque ela deve matar uma daquelas coisas ela mesma. Alguns dias depois, um jogador novato está procurando equipamento para caçar golems, e ele percebe o protagonista no meio da caçada. Então, ele se prepara para persegui-lo e roubar seus itens, quando ele morre. Mas chegando nos campos dos golems, Leia dá um tiro e exclama que seu plano funcionou. Dias depois, Leia está se preparando para o aparecimento do golem de latão. Ele pergunta se todos eles caem em plantas carnívoras, e em que o golem desova e começa a rugir. Então, os jogadores ficam apavorados porque não conseguem pegá-lo, mas Leia toma uma poção que inibe os efeitos do debuff, usando sua habilidade de mãos precisas, atira. Mas a bala não faz nenhum efeito. Antes disso, ele lança uma bomba que expõe os núcleos de gaivotas normais, aproveitando para atirar e eliminá-los. Mas o golem de latão não havia recebido nenhum dano e passou a atacar o protagonista. À noite, Leia havia eliminado vários golems, e já cansado, está apenas na frente do latão, recusando-se a aceitar a morte, e se prepara para lhe dar um último golpe, porque os outros jogadores chegarão em breve. Leia está convencido de que com um chute certeiro, ele pode destruir o golem, mas começa a carregar um de seus ataques, fazendo com que ele tenha que se distanciar. O golem lança novamente um segundo golpe contra o chão, criando uma onda de choque que envia Leia voando, nocauteando-o brevemente, mas ele consegue acordar quando o golem ainda estava a uma distância considerável. Imediatamente percebe que o núcleo do golem foi descoberto. O golem tenta desferir um último golpe, mas Leia usa uma barreira feita com monod que bloqueia o golpe, e com seu mosquete gasto, atira de forma que destrua o núcleo do golem ao longe. O jogador novato que estava perseguindo o protagonista para roubar seus itens estava gravando a luta, sendo surpreendido. Então, ele decide usar o vídeo para lucrar. Leia volta para a cidade, e enquanto os jogadores montam grupos, ele não consegue conter a empolgação e surpresa. Então, ele começa a rir e gritar como um louco, fazendo os outros acreditarem nessa premissa, e em sua mente, ele começa a jogar flores de sua incrível estratégia e sua conquista. Ele quer levar sua arma para a oficina do ferreiro para consertar seu mosquete e sair do jogo, mas antes de revisar as conquistas obtidas recentemente e ficar mais animado, ele fica sabendo que apenas 2 jogadores antes dele conseguiram passar sozinhos. Ele especula que eles haviam realizado uma estratégia parecida com a dele, algo como criar uma bomba.
Deixando isso de lado, ele abre as vantagens do personagem, surpreso com a quantidade de pontos que ele poderia adicionar às suas habilidades.